Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje é a parte 2 do nosso vídeo que nós estamos falando sobre a magnificência de Deus na criação, onde nós estamos estudando o Salmo do capítulo 104. E nós estamos estudando as obras do Senhor, a criação de Deus, o seu poder, como o Senhor é magnificente, como o Senhor é o todo-poderoso, soberano, que está acima de tudo. Nós estamos estudando esse capítulo onde o salmista ele vai abrangindo cada ponto da criação e como o Senhor está presente em todos eles, como tem a mão do Senhor em cada parte da criação. Mas antes, vamos começar? Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar, dessa vez a partir do versículo 16 até o versículo 35, onde nós vamos explanar cada ponto da criação e como o Senhor está acima de tudo isso e como Ele quer que nós atentemos para as obras dele, que Ele já operou, que Ele já fez, para que nós venhamos aprender com cada uma delas. Avigoraram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha sua casa nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. E em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Então nós podemos perceber aqui a natureza revela as obras de Deus. Como nós podemos conhecer mais de Deus quando nós olhamos a natureza. Não que a natureza sirva para ser adorada, idolatrada, não. Mas é como nós podemos usar o exemplo da natureza e dos animais, de tudo aquilo que é criado por Deus, para nos fazer lembrar da grandeza e da soberania de Deus. Como o Senhor está por trás disso tudo, como a natureza é algo extraordinário e revela a majestade de Deus e a sua soberania, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso e como Ele criou tudo isso. E se Ele criou cada parte da natureza, cada átomo, cada elétron, cada nêutron, cada coisa que foi estruturalmente criada por Ele, como eu falei até no outro vídeo, como uma sinfonia, onde cada músico toca o seu instrumento, mas juntos eles tocam uma melodia maior que fica muito bonito e sempre está sendo regida por um maestro. A gente percebe isso na natureza e como isso fortalece a nossa fé, porque a gente percebe aqui a questão dos animais, como eles também estão esperando de Deus o seu sustento. Como o Senhor também nos dá o sustento, assim como Ele dá para os animais, Ele também nos dá. E como o Senhor é amoroso, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é grande. E a gente percebe isso quando os versículos dizem assim: Avigoraram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Então a gente percebe isso, como que o Senhor colocou cada animal para morar de um jeito, em um lado, como Ele criou todas as coisas, e como a gente percebe aqui também, que por mais que as pessoas falam, né, sim, os animais são irracionais, mas como o Senhor fez cada um agir pelo seu instinto para uma obra maior. Como nós sabemos que uma vaca, por exemplo, não vai comer carne. Por quê? Não porque talvez ela não possa querer, mas como o Senhor já colocou no interior dela que aquilo não é para ela. E como um leão, ele não vai comer capim,
porque o Senhor já colocou no interior dele que ele é carnívoro. Então, como a gente percebe nos instintos de cada animal, assim como nós, que somos onívoros, né, no caso, como o Senhor já colocou isso dentro de nós. Assim como nós vimos até no vídeo passado, como o Senhor já tinha provido o plano da salvação antes do pecado entrar no mundo, como o Senhor já tinha feito cada coisa no céu para esperar pelos seus filhos, que o Senhor já sabia o que ia estar convertidos a ele. Então, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é majestoso e como ele atenta para o estado de cada um de nós. Nós também podemos perceber o tempo e as suas marcações criados por Deus, porque o tempo foi criado por Deus. O tempo não era antes de Deus. Nós sabemos aqui que tudo que existe, das coisas menores que possam existir, as maiores, como tudo foi criado por Deus, das mais microscópicas, que nós não podemos nem olhar a olho nu, como as maiores que o ser humano precisa, por exemplo, né, no espaço, que tem que enviar sondas, satélites, como tudo foi criado por ele. E é como esse estudo mesmo fala, a magnificência de Deus na criação. Como Deus ele se mostra benigno, ele se mostra poderoso nos seus feitos e nas suas obras. E como o Senhor é poderoso para colocar tudo aquilo que ele criou em ordem certa, em ordem estratégica. Como ele é maior que tudo isso. E nós vemos, como eu falei, o tempo nos versículos que dizem: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Então nós podemos perceber que Deus é Senhor de tudo isso e Ele criou cada coisa para marcar o tempo. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, os luminares, os planetas, tudo para a honra e para a glória dele. Não para que nós venhamos adorar as obras da mão dele, mas que a gente venha adorar Ele que está por trás de tudo isso. Que nós venhamos realmente reconhecer o Senhor em todas as coisas. Não reconhecer as coisas como um Deus, mas reconhecer o poder de Deus através da sua criação. E como nós podemos perceber também que o tempo não é relativo e que sim, criação de Deus. Como ele faz parte de um plano superior e soberano que é o plano de Deus. E como ele foi criado pelo Criador do universo. Como ele foi colocado na hora certa, como o tempo foi bem estabelecido, como ele é específico. E como o Senhor está acima dele, como o Senhor é soberano. Então a gente percebe aqui como o Senhor é maior que tudo isso e como o Senhor é bom. Quando a gente percebe toda essa criação, a magnificência das obras de Deus, como que ele criou tudo isso e ainda assim se preocupa com nós, que somos aos olhos dele, né, menos que células que a gente vê em microscópio. Então como a gente precisa ser grato a Deus, grato por esse amor. Então a gente percebe também o instinto dos animais que foi estabelecido por Deus. E a gente vê isso quando o versículo diz: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então a gente percebe aqui, como eu tinha falado anteriormente, que Deus já havia planejado tudo isso, até o instinto dos animais, como foi bem colocado por Deus, como Deus alinhou tudo isso à sua vontade, como o Senhor alinhou cada coisa para funções específicas, como o Senhor colocou esse instinto nos animais para que governassem eles nas coisas físicas, mas como ele está por detrás de tudo isso. Até o instinto dos animais é estabelecido por Deus, pois toda a natureza é regida pelo Senhor, e é ele que estabelece as leis. Então a gente percebe que antes do ser humano conhecer todas as leis existentes, o Senhor já havia criado, o Senhor já havia feito. Como nós podemos conhecer a soberania de Deus, como nós podemos engrandecer a Deus pelos seus feitos, como nós podemos conhecer mais e mais o Senhor quando nós estudamos a palavra, quando nós estudamos as pessoas que vieram antes da gente, mas que deram testemunho da sua fé e testemunharam as obras, o poder e a criação de Deus. Como nós podemos perceber também até os profetas, que antes, por exemplo, né, no caso de Jesus nascer, antes que Jesus nascesse, os profetas já estavam profetizando que ia haver um libertador, que ia haver um Messias, como o Senhor ia assim prover aquele que ia livrar o ser humano do pecado, como o Senhor ia enviar aquele que ia tomar sobre ele dos nossos pecados, das nossas transgressões, ser moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas como o Senhor usou aqueles homens para profetizar sobre Jesus antes mesmo de Jesus nascer humanamente. Ele já existia, mas aqui na terra ele ainda não havia nascido. Então, e como nós vemos a misericórdia e a graça de Deus, quando nós vemos que Jesus e Deus, eles alinharam tudo isso ao propósito soberano deles. E como a gente vê a graça, a misericórdia, o amor que o Senhor tem pelo ser humano. Nós podemos ver também que até o instinto dos animais é estabelecido pelo Senhor, e isso não é à toa. Se até o instinto dos animais é estabelecido por Deus, quanto mais nossa vida, quanto mais se a gente deixar a nossa vida ser regida por Deus, quanto mais se nós entregarmos toda a nossa história ao Senhor.
vemos também o trabalho, uma responsabilidade estabelecida por Deus. E a gente vê isso quando o versículo diz: sai o homem para o seu trabalho e para seu encargo até a tarde. Então nós percebemos também como que o Senhor deu para o ser humano uma responsabilidade. O Senhor não deixou só o ser humano para desfrutar de tudo isso, mas o Senhor também deu responsabilidades e deveres que o ser humano devia ter. Então nós percebemos que até naquela época, como o ser humano já trabalhava, os tipos dos trabalhos podem ser diferentes, como naquela época era a agricultura, a pecuária, o pastoreio, como eles estavam ali fazendo o trabalho mais braçal. E por mais que o trabalho hoje tenha mudado, né? Hoje o trabalho pode ser pela internet, hoje as pessoas não precisam nem muitas vezes, né, sair de casa para trabalharem, mas como tudo isso o Senhor já conhecia, estava alinhado a ele. Como o tempo de trabalho já havia sido designado por Deus desde o Éden, como a gente vê que o Senhor estabeleceu todas essas leis e como o Senhor é soberano. E Ele não quer que a gente se desgaste, que a gente se mate no trabalho, mas assim como o Senhor teve o trabalho de criar toda a terra e todo o universo, tudo aquilo que existe, Ele também nos designou para funções específicas. Funções de pastorear o rebanho dele, como Ele designou até para Pedro, né? E hoje também para nós, como Ele designou o ser humano para fazer coisas. A gente vê Davi, como ele usou a experiência dele como pastor de ovelhas para pastorear o rebanho de Israel, quando ele era rei de Israel. E a gente vê vários salmos de Davi quando ele fala, né, do pastoreio de Deus. Como ele tinha o cuidado daquelas ovelhas, ele coloca isso num exemplo maior quando ele fala do cuidado de Deus pelo ser humano. Então, como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente percebe aqui que Deus estabeleceu o trabalho para o homem. As obras de Deus são inescrutáveis e é Ele que designa as responsabilidades para o ser humano. É Ele que designa o homem para o trabalho, mas é Ele também que designa o dia do descanso. É Ele que designa um dia que um ser humano deve descansar, porque nós não somos máquinas e nós também precisamos descansar, porque Deus descansou. Ele separou um dia para ele descansar e Ele também quer que o ser humano descanse de todos os seus trabalhos, de todas as suas fadigas. Então, como isso é estabelecido na lei até os dias de hoje, como até hoje a gente segue na legislação essa questão das folgas, das férias, algo que já havia sido estabelecido por Deus. E nós percebemos também a grandiosidade de Deus na criação, quando o versículo diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Então aqui o salmista fala: nossa, Senhor, o Senhor vê aqui, o Senhor criou todos os animais, todos os luminares, o ser humano, tudo que existe, como as suas obras são variadas, como o Senhor é soberano, como o Senhor é grandioso, como o Senhor foi variado nas suas obras aqui, como a gente percebe a variedade das obras de Deus. A grandeza de Deus é algo inestimável. Deus é o grande e totalmente digno de ser adorado. Ele deve ter primazia na nossa vida. Então, quando nós vemos tudo isso, nós precisamos aprender a reconhecer a Deus, reconhecer o poder de Deus, e nós precisamos também dar o louvor a Ele que é devido. Como nós precisamos também falar: nossa, como o Senhor é grande, eu vou seguir o exemplo dele, eu vou sim adorar Ele, eu vou sim aprender com Ele, eu quero todos os dias debruçar na palavra dele e aprender mais e mais daquilo que Ele quer me ensinar. Nós vemos também a criação marinha, quando o versículo diz: eis o mar, vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. E a gente percebe aqui animais que até o salmista aqui está dizendo, e nós muitas vezes nem conhecemos, porque se a gente for até lá ao fundo do oceano, observável, porque o oceano é enorme, mas como que a gente pode conhecer mais animais que o Senhor já havia criado lá no princípio, mas que nós não conhecemos? Nós não conhecemos porque nosso olho humano não chega até lá. Assim como nós não conhecemos muitas verdades espirituais porque nós não nos dedicamos a estudá-las. E assim como o Senhor é grandioso, assim como o Senhor é soberano e Ele cria tudo, como se nós tivermos um relacionamento com Ele, Ele vai nos revelar todos os seus segredos, os seus mistérios, porque Ele mesmo fala que era pra gente querer conhecer a Ele todos os dias, querer conhecer mais as obras dele, querer conhecer a quem Ele é. E como nós fazemos isso? Estudando a palavra, orando, lendo a Bíblia, vendo coisas que edificam, estudando mais a palavra dele. A gente vê aqui, por exemplo, quando o salmista diz dos navios, como os navios eles vão de um lado para o outro, mas Deus ali, Ele não criou os navios, mas Ele deu inteligência e capacitação para o homem criar. Então, como tudo isso foi fonte de uma mente maior,
como o Senhor derrama um pouco, só um pouco da sabedoria e da inteligência dele sobre o ser humano. Então a gente vê tantas coisas que foram criadas pelo ser humano, mas não porque nós somos muito bons, porque nós temos uma força maravilhosa, uma inteligência que vai além das contas. Não, mas é porque o Senhor emprestou um pouquinho da sabedoria, da inteligência, da capacitação dele para o ser humano criar grandes coisas. E como nós podemos conhecer o Senhor mais e mais e mais, se nós estudarmos mais daquilo que ele criou. Toda a criação louva ao Senhor. Todos somos dependentes de Deus para tudo em nossa vida. Então a gente percebe que a criação marinha mesmo, ela espera de Deus o seu sustento, o seu alimento. Como a gente vê isso até no livro de Jonas, quando ele não queria ir para a cidade de Nínive para pregar o evangelho, mas o Senhor usou um peixe para comer ele, um grande peixe, e o Senhor, no momento certo, quando Jonas orou ao Senhor, se arrependeu e falou, não, eu vou então para a cidade pregar. E como o Senhor usou aquele peixe e falou, olha, vai lá na praia e vomita Jonas. Ou seja, como o Senhor já estava no controle de todas as coisas. Então, quando a gente fala sobre um ser humano normal, uma pessoa que não crê em Deus, que só age no natural, ela fala, não, isso é mentira, não, isso não existe, imagina acontecer uma coisa dessas. Mas como o Senhor já estava ali operando os seus milagres, mesmo que a mente humana seja muito pequena ou muito soberba e incrédula para acreditar. Então, como a criação espera pelo sustento do Senhor, a gente também vê isso. Como nós esperamos e as outras pessoas também, os animais, tudo espera o sustento do Senhor. E a gente vê isso quando o versículo diz. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Então a gente percebe aqui como a gente precisa querer também ser dependente do Senhor. Todos os dias, isso não é uma coisa que nasce de um dia para o outro no nosso coração, mas isso é algo que é plantado todos os dias. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de dependência de Deus e saber que de nós mesmos nós nada podemos fazer, nós nada somos, nós nada temos, mas como o Senhor está além. Uma coisa que sempre me ajuda é pensar que todo o meu dia está no controle de Deus, mesmo que eu não saiba o que fazer. Então, por exemplo, assim, antes da gente colocar metas, um monte de sonhos e planos e metas muitas vezes até inalcançáveis, porque nem a gente consegue cumprir tudo aquilo, como o Senhor já havia planejado cada um de nossos dias antes da gente existir. E o maior desafio da humanidade, um dos maiores desafios, é conciliar o plano de Deus e colocar isso em prática nos nossos dias. Então, por exemplo, assim, mesmo a gente não conseguindo fazer, realizar uma coisa que está na nossa lista de tarefas, como o Senhor já tinha planejado tudo aquilo que a gente ia realizar. E antes da gente nascer. Então, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso e como a nossa vida, o nosso tempo não gira em torno de nós mesmos, mas como gira em torno de algo maior. É quando a gente estuda a Terra, a gente vê muito isso, que a Terra, ela está girando ao redor dela, fazendo aquele movimento, mas não só ao redor dela, ao redor do Sol. Como a Terra está sempre girando ao redor do Sol, ou seja, como nós precisamos ter a nossa vida sempre girando em torno de algo maior que é Deus, como a nossa vida sempre precisa, todas as áreas dela estar entregues ao Senhor, girando ao redor daquele que tudo pode fazer. Então, como nós precisamos ter a nossa vida entregue ao Senhor na palma das mãos dele e cumprir a vontade dele. E outra coisa que a gente também percebe aqui é que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. A vida e a morte pertencem ao Senhor, e Ele dá e Ele tira. Então a gente vê isso muito quando o versículo 29 e 30 diz assim: Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. E a gente percebe também, até quando a gente lembra de Gênesis, a ordem do Senhor para o homem crescer e multiplicar, e para os animais também. Então, como o Senhor, ele quer essa multiplicação. Quando os animais, ou até o ser humano, eles se multiplicam, eles têm descendência, como isso já fazia parte dos planos do Senhor, das obras do Senhor. Como isso colabora para um plano maior. Como tudo gira em torno de um plano divino de Deus. E a gente percebe que todos os seres criados por Deus são dependentes dele, e só o Senhor pode matar e ressuscitá-los. Então a gente percebe, até quando o Senhor fazia a ressurreição de algumas pessoas, de Lázaro, do filho da viúva de Naim, então como a gente percebe que o Senhor dá a vida, mas ele também tira, e como tudo está na dependência dele. Quando a gente vai lá e mata uma formiga, a gente se sente, nossa,
tão grande, né? Eu matei até essa formiga. Como que o meu tamanho e o tamanho dessa formiga, né? Eles não estão iguais. Como essa formiga não pode competir comigo? Mas para pensar que Deus, sendo soberano e grande, que poderia matar todas as pessoas, não faz isso. E olha que ele não age com vingança, vamos falar assim, com aquela raiva, aquela maldade como o diabo age, até para as pessoas que são incrédulas, que não são fiéis a Ele, que desprezam Ele. A gente vê isso muito na crucificação de Cristo, quando todas aquelas pessoas ali estavam blasfemando, estavam cuspindo em Jesus, batendo em Jesus, e como ele sabia que ele tinha poder ali para pedir ao Pai que enviasse o socorro, enviasse ali vários anjos para livrar ele daquilo, mas como ele escolheu passar por aquilo, e por amor a nós, que ainda éramos pecadores. Então, como a mente do Senhor é inescrutável, como a gente não consegue entender o tamanho de Deus, entender a força, o amor do Senhor. E como nós precisamos, sim, como eu falei, querer aprender com Ele, querer andar nessa dependência, porque uma vida com o Senhor é uma vida de dependência dEle, não uma dependência humana das coisas terrenas, mas uma dependência de nós para Ele. Como nós precisamos saber que nós não somos nada sem Ele. Então nós percebemos aqui como o Senhor é soberano, como a vida e a morte estão nas tuas mãos. E como a gente vê a alegria na criação. E a gente vê isso quando o versículo diz: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Então a gente percebe aqui essa questão de exultar é se alegrar, é glorificar o Senhor. Como nós precisamos glorificar o Senhor em tudo, glorificar nas obras, glorificar na vontade dele, glorificar em tudo aquilo que ele criou. Como nós precisamos glorificar a Deus. E isso faz parte da nossa natureza. É como os anjos que estão nos céus, que eles sempre ficam ali cantando santo, 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 santo. Isso já está na natureza, no DNA deles, porque foi para isso que eles foram criados. E o ser humano também. Devemos nos alegrar vendo as obras maravilhosas de Deus. Precisamos ser mais fiéis ao Senhor e depender exclusivamente dele. Muitas vezes o ser humano ele comete um erro de colocar a dependência dele na política, na economia, em pessoas, em ocasiões, no governo, na situação mundial, mas como isso é muito errado, porque o Senhor que faz cair chuva do céu, porque o Senhor ele tem um plano maior, porque o Senhor criou tudo. Então, como nós precisamos sim ter essa alegria na dependência de Deus, se alegrar em depender dele, se alegrar em ver a criação, se alegrar em ver esse bom maestro colocando tudo em ordem, regendo a criação. Então, como a gente pode se alegrar nisso? Porque o Senhor, ele sempre vai ser perfeito e ele nunca terá um fim, como eu falei, né, que a vida e a morte estão nas mãos dele, só que o Senhor não teve nem começo nem fim. Então, como a gente pode se alegrar nessa dependência, se alegrar nessa eternidade de Deus? E nós vemos também a soberania do Senhor, quando o versículo diz: com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Então a gente percebe aqui o poder de Deus, a soberania de Deus. O Senhor é soberano, ele reina sobre as coisas. Devemos obedecer e respeitar a sua soberania. Devemos obedecer às ordens do Senhor. A gente vê que nem os montes resistem ao Senhor. E olha que se a gente vê um vulcão entrando em erupção, uma montanha, a gente fala, nossa, se a gente vê o tamanho de um ser humano normal e vê o tamanho de uma montanha, um vulcão, a gente fala, gente, o que é isso? Mas saiba que Deus criou todas as coisas, né? Quando a gente vê a própria Terra, a gente faz uma comparação do tamanho da Terra e o tamanho dos outros planetas. A gente fala, nossa, se eu achava que a Terra já era grande, imaginou esses outros planetas. Mas para pensar que Deus criou somente a Terra para o ser humano. Deus criou somente a Terra para estar ali dentro do nosso planeta, a vida e a misericórdia de Deus estendida. Porque foi aqui, para esse planeta, que Deus enviou Jesus. Foi aqui que até hoje o ser humano pode estudar todos os planetas observáveis e existentes, mas só aqui a vida. E por mais que eles queiram alegar, tem uma molécula, tem uma bactéria, tem alguma coisa, só aqui existe ser humano, só aqui existe animais, só aqui existe água que a gente possa beber, água potável. E como o Senhor é misericordioso, porque Ele quis escolher aqui a Terra, o planeta Terra, para derramar, para colocar o seu amor sobre o ser humano e para enviar Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados. E como nós podemos ver o louvor ao Deus Criador, como o louvor ao Deus Criador precisa sempre estar presente nas nossas vidas. E nós vemos isso quando o versículo diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Então nós podemos perceber aqui
como a nossa alma deve exultar, se alegrar e glorificar ao Senhor, como nós devemos sim confiar toda a nossa vida ao Senhor. Devemos amar e louvar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, render-lhe cânticos, render a nossa adoração, mas principalmente não só uma adoração de lábios, mas a nossa vida. A nossa vida precisa estar junto com essa adoração que vem dos lábios, que expressam o louvor ao nome do Senhor, mas ela também precisa estar nas nossas obras. Ela também precisa ser vivida a cada dia. Devemos amar o Senhor e louvar o seu nome e praticar os seus mandamentos. E a gente vê também o desejo do relacionamento com Deus. Como o ser humano ele é carente desse relacionamento, como ele é carente dessa comunhão com o Criador. E a gente vê isso quando o versículo diz: seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então a gente percebe aqui que o ser humano ele é carente, ele é dependente do Senhor. E como nós devemos desejar por mais e mais esse relacionamento, ter mais maturidade no nosso relacionamento para com Deus. Devemos ter alinhamento com o Senhor e com os planos dele para nós. Precisamos estar em relacionamento constante com o Senhor em oração. E a gente percebe aqui que Deus ele quer tanto esse relacionamento com o ser humano que ele envia Jesus. Ele envia Jesus para nos ensinar o que é o reino dos céus, ele envia Jesus para pagar o preço pela nossa salvação, ele nos envia a sua palavra para que nós possamos aprender mais dele, e ele nos envia também os seus profetas, no caso ali do Antigo Testamento, e pessoas que são usadas pelo Senhor até hoje para ministrar a sua palavra. Então o Senhor sempre fez questão desse relacionamento com o ser humano. Muitas vezes o ser humano desprezou esse relacionamento, mas o Senhor é aquele que deseja sim. E além desse relacionamento durante nossos poucos anos de vida aqui nessa terra, como o Senhor quer nos dar um relacionamento numa vida vindoura, numa vida eterna que nunca vai acabar, onde nós vamos desfrutar da vida eterna junto com o Senhor Jesus. Lá no céu, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nada, porque lá sim vai ser perfeito. Lá sim vai ser onde as profecias, não que elas não se cumpriram aqui na terra, mas onde vai ser aquela plenitude, né, de tudo. E a gente vê também a eliminação da iniquidade. Isso entra muito naquilo que eu estava falando do céu também, que fica muito claro quando o versículo diz: desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma o Senhor. Aleluia. Então o dia do juízo está próximo e muitas pessoas vão ser condenadas ao inferno porque na sua vida terrena foram infiéis a Deus. Mas Deus é aquele que estende a sua misericórdia, que é perdoar o pecador, mas ele espera que o ser humano venha realmente se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para ele, porque ele é fiel e justo para perdoar. Então nós percebemos aqui, Deus não olha para o ser humano com aqueles olhares de ódio, com aqueles olhares de fulminação, porque senão ninguém ia subsistir aqui na terra, porque todos os dias os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas como Deus ele traz essa vida abundante para o coração do perdido, para o coração do pecador que se arrepende e que reconhece que ele não é nada perante o Senhor e que ele é totalmente carente e dependente da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E essa mensagem eu quero deixar com vocês hoje, que nós venhamos conhecer ao Senhor todos os dias, vendo e contemplando a sua palavra e aquilo que ele criou. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!